as origens históricas da prática do cuidar em enfermagem. Agora nós falaremos sobre a trajetória histórica de como que a enfermagem surgiu enquanto profissão. Então nós falaremos sobre a questão desde quando surgiu o cuidado, né, que a gente não tinha, por exemplo, a enfermagem estabelecida enquanto profissão, mas sempre surgiu, nós tínhamos, né, pessoas que realizavam o cuidado, até nós termos a figura da Florence Nightingale para instituir a enfermagem enquanto profissão, certo? Então vamos lá começar a falar sobre uma linha do tempo, falando sobre o cuidado até nós chegarmos na enfermagem enquanto profissão. Então agora eu vou apresentar para vocês um pouco da origem histórica das práticas de cuidar lá do Velho Mundo, né? Quando um pouco sobre a parte histórica realmente. Então, lá na época das civilizações antigas, era muito comum a doença ser considerada algo espiritual ou sobrenatural, como se fosse realmente um castigo divino. Então, era muito relacionado a essa questão, né, espiritual. Então, as pessoas que realizavam o cuidado eram também vinculadas a pessoas, por exemplo, religiosos, né, que cuidavam das pessoas, ou até mesmo o cuidado era realizado por familiares, né? Então, era considerada a doença como realmente um castigo divino, lá quando nós falamos na época das civilizações antigas. E aí a gente teve a queda do Império Romano, uma época importante também quando a gente fala desse contexto histórico do cuidar, lá no início da Idade Média, né, em 476 depois de Cristo, que nós começamos a ter o que é muito forte, as questões religiosas voltadas para o cuidar. Na era cristã, já não aceitavam o caráter sagrado dos imperadores. Então, dava proteção aos homens e mulheres, diáconos e diaconisas, que acabavam sofrendo, então, com insegurança. Em troca, realizavam os cuidados, né? Então, os diáconos e as diaconisas, eles acabavam realizando bem forte o cuidado das pessoas que necessitavam, né, de todo um cuidado com relação às doenças da época e as necessidades realmente que eles tinham, né, as necessidades da população. Quando a gente fala já da época do Velho Mundo, né, também continuando falando sobre essas origens históricas, a gente vê a época lá das Cruzadas, que foi no início de 1095, entre o século XI e o século XIII, né, que nós tivemos então a construção do Hospital de São João de Jerusalém, que era então hospitais relacionados aos homens, e o Hospital de Santa Maria Madalena, que era relacionado então mais para as mulheres. Então, devido a inúmeros peregrinos que necessitavam de atendimento, com isso a enfermagem se tornou então uma vocação mais respeitada, tá? Então aqui, só para a gente ter, né, uma contextualização, a gente vê, né, no contexto histórico muito a enfermagem, a nomenclatura da enfermagem como profissão, né, como pessoas que realizavam esse cuidado, tá? Mas a enfermagem, ela se estabeleceu enquanto profissão com a Florence Nightingale, que nós veremos daqui a pouco, essa figura tão importante, mas o cuidado sempre existiu, né? Então, desde a época, né, do Império Romano, das Cruzadas, agora que nós estamos vendo, o cuidado sempre existiu. E o cuidado, ele era realizado de uma forma empírica. Então, vocês vão ouvir muito essa palavra no decorrer da sua formação, de ser empírico. O que o empírico quer dizer? O empírico quer dizer que é baseado nos achismos da época, ou no que as pessoas achavam que era ideal para o cuidado, né? Não era baseado em questões científicas ou embasado, né, na parte teórica, era algo baseado no achismo. Então, por muito tempo, o cuidado ele foi realizado baseado nos achismos da população, tanto da população religiosa, como dos seus familiares, né, como as outras pessoas que realizavam esse cuidado propriamente dito, tá? Então, a gente vê historicamente vários momentos em que se fala da enfermagem, mas ainda ela não era estabelecida enquanto profissão. Então, vamos lá ver um pouco mais essa linha do tempo. E aí nós tivemos um momento importante que foi no início do século
do século XVI, em que os monastérios e os conventos fecharam e as mulheres criminosas e prostitutas, então, foram recrutadas, aliviando, assim, as suas penas criminais e morais. Então, como forma, né, de penalidade para essas mulheres, elas acabavam realizando cuidado para as pessoas que necessitavam, né, de ajuda e que estavam doentes, né, nessa época. Até nós chegarmos, então, à figura essencial da Florence Nightingale. A Florence Nightingale, ela é considerada, né, nossa precursora na enfermagem, né? Então, a Florence, ela teve um papel primordial, né? Ela foi criada, né, em uma família que tinha posses na época e por isso ela teve várias oportunidades de estudar, né? Então ela sabia de estatística, de matemática, várias línguas, sobre religiosidade, filosofia e ela teve essas oportunidades. Então ela foi uma mulher à frente, né, da sua época. E por quê? Ela teve todas essas condições para poder, né, ter um conhecimento naquela época. Mas a Florence, por mais que ela viveu, né, em um lar, em uma família que tinha condições e posses, ela queria algo a mais, né? Ela queria poder contribuir com a sociedade de uma forma diferente. Foi então que ela decidiu participar ali, ela se voluntariou para trabalhar na Guerra da Crimeia, que eu vou explicar para vocês já já. Mas antes disso, vamos conversar um pouco mais sobre a Florence Nightingale, essa nossa precursora. Por isso que a gente tem que valorizar o trabalho da Florence, falar sobre ela, conhecer todas os fatos, né, os atos que ela nos trouxe de importante aí e que estabeleceu a enfermagem, né, enquanto profissão e nos trouxe reconhecimento desde essa época, tá? Então, a Florence, ela estudou diversos idiomas, como matemática, filosofia, religião. A Florence, ela é conhecida em outras profissões, porque ela foi uma das mães ali para a estatística, né? A estatística que nós utilizamos hoje, a Florence, ela teve um papel super importante. Então, ela era uma mulher muito inteligente, realmente. Ela realizou estágio de 3 meses no Instituto de Diaconisas de Kaiserwerth, eu não sei se essa pronúncia é correta, mas ela, lá na Alemanha, que era um instituto de irmãs, né, de caridade. Então, ela trabalhou, realizou esse estágio e, dessa forma, então, começou a aflorar nela a vontade, né, de trabalhar com os feridos de guerra. E ela aprendeu os primeiros passos da disciplina na enfermagem, como regras e horários rígidos, religiosidade, divisão do ensino por classes sociais nesse Instituto de Diaconisas. Mas o que é interessante a gente contextualizar, né? Então, não tínhamos ali escolas de enfermagem própria para a formação de enfermeiras. Nós tínhamos ali alguns institutos de irmãs de caridade que ensinavam algumas técnicas, algumas questões relacionadas ao cuidado, a parte prática do cuidado, mas enfermagem ainda não era instituída como uma profissão propriamente dita. Então, a Florence, ela teve esse embasamento, né? Ela teve essa base para então ela ir para a Guerra da Crimeia e trabalhar em prol, né, dos feridos de guerra. Então, vamos lá falar um pouco mais sobre esse período importante da vida de Florence. E aí, né, então nós temos a Guerra da Crimeia, que aconteceu entre 1853 a 1856. Então, já estava acontecendo, né, a guerra e a Florence chegou lá para poder realizar seu trabalho junto ao hospital de guerra lá, né, para prestar seus serviços e atender, né, esses feridos de guerra. Então, o que é interessante, né, a gente falar, um dos pontos interessantes, né, da história da Florence, que ela é conhecida como a Dama da Lâmpada. Por que ela é conhecida como a Dama da Lâmpada? Quando ela estava cuidando, né, dos seus feridos de guerra, ela pegava uma lamparina e ela, à noite, né, para ver como que os feridos de guerra
estavam, né? Como que estava organizado, se estava todo mundo bem ou não. E ela passava fazendo, né, a sua ronda noturna com essa lamparina. Por isso que ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada. Mas quando nós falamos, então, desse contexto, né, da Guerra da Crimeia, o que é interessante a gente contextualizar? Na época, os feridos de guerra, eles morriam muito, né, devido aos ferimentos, devido ao ambiente, né, que era um ambiente sujo, insalubre, mal organizado. Então, quando a Florence chegou nesse hospital, ela se deparou com esse cenário, um cenário de desorganização e de muita sujidade. A Florence, ela é conhecida pela teoria ambientalista, porque ela fala que o ambiente ela tem um poder muito grande no nosso processo de saúde e doença. E isso não é verdade? Então, se eu estou num ambiente sujo, né, que tem um potencial ali de ter vários micro-organismos, mal organizado, né, pessoas muito próximas uma da outra, a chance de eu desenvolver infecção acaba sendo muito grande. Então, naquela época da Guerra da Crimeia, a gente tinha cerca de 40% da taxa de mortalidade dos soldados feridos de guerra. Isso quer dizer que, de cada 100 feridos, 40 morriam. Então, a Florence chegou, né, diante de todo esse cenário caótico, e ela começou a organizar. Começou, então, a focar nas questões relacionadas à limpeza do local. Ela começou a separar melhor, né, os feridos de guerra, não deixando eles tão próximos, deixando uma distância considerável entre um e outro. A Florence também é conhecida pela higienização das mãos, né? Então, ela foi uma das primeiras profissionais que começaram a deixar como foco a importância da lavagem das mãos, porque a nossa mão ela é um veículo de transmissão cruzada de micro-organismos. Então, imagina naquela época da guerra também. Então, devido a essas mudanças que a Florence estabeleceu nesse local de guerra, né, que estava ali um ambiente totalmente caótico, ela melhorou essa taxa de mortalidade. Então, diminuiu de 40% para 2% a taxa de mortalidade dos soldados feridos de guerra. Olha que interessante. Então, a Florence ela teve um papel primordial, né, super importante nesse processo, e por isso que após, né, a sua saída, né, a sua volta, né, para a Inglaterra, né, quando ela terminou o seu trabalho lá na guerra, ela foi, né, premiada pelo governo britânico com um fundo Nightingaleano. Esse fundo Nightingaleano, que foi, né, em espécie, foi em dinheiro, hoje, se fôssemos para converter, daria milhões. E o que a Florence fez? A Florence pegou esse dinheiro e então criou a primeira escola de enfermagem que nós tivemos lá na Inglaterra. Por isso que a gente fala que a Florence foi a nossa precursora, né? Foi ela que instituiu a enfermagem enquanto profissão, a formação de recursos humanos para a enfermagem. Então, a Florence teve esse papel primordial. Ela pegou esse dinheiro, tudo bem, né, que ela nem precisava tanto, né, devido à sua posição social, mas ela poderia ter utilizado de outras formas, mas ela pegou esse dinheiro e então criou a primeira escola de enfermagem. E aí a gente teve o modelo Nightingaleano, e esse modelo Nightingaleano acabou então sendo transmitido para vários locais aí do mundo como um todo. Nos Estados Unidos, no Canadá, aqui no Brasil nós tivemos influência desse modelo Nightingaleano. Olha que interessante, né? Então, por isso que é importante, sim, a gente dar valor, né, à Florence, a toda a sua história, porque ela teve um papel primordial aí, né, na instituição, né, da enfermagem enquanto profissão. Então, vamos lá falar mais sobre a Florence. E aí, né, então, olha aqui, ó, juntou a 38 mulheres, né, então, a Florence, com mais 38 mulheres, ela organizou todo o hospital de 4.000 soldados internos e reduziu a taxa de mortalidade de 40% para 2%. Então, teve um papel primordial nesse processo. Então, após, né, todo esse trabalho da Florence,
Foram as alunas da escola da Florence, que eu falei para vocês, né, agora há pouco, dessa primeira escola, a escola de Florence, que acabaram levando o sistema de ensino dela, que é o modelo nightingaliano, tanto para o Canadá, para a Austrália, para a Nova Zelândia, para os Estados Unidos. E desde 1863, havia discussões acerca do cuidado dos soldados feridos em combates realizados por diversos países, devido a todo o trabalho que a Florence realizou. E em 1876, o comitê adotou o nome, então, de Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né, que é até o presente sua designação oficial, né? Então, teve uma influência forte, né, para a criação da Cruz Vermelha, que é a Cruz Vermelha que nós temos até nos dias de hoje. E agora vamos falar sobre o contexto do cuidado, aqui quando um pouco relacionado ao Brasil, ao nosso país, tá? Então, em 1500, nós tivemos a vinda, né, dos colonizadores europeus para cá. Não que o Brasil foi descoberto, ele sempre existiu, né, mas os colonizadores europeus vieram para cá e a gente começou a ter uma forte influência dessas pessoas aqui, né, na população de origem. Por quê? Porque o país passou a ser povoado pelos europeus, que eles trouxeram com eles várias doenças e pestes que eram comuns na Europa, mas que não eram comuns para os nossos povos, né, indígenas, né? Então, nós não tínhamos várias doenças que os europeus, eles trouxeram. O padre José de Anchieta, ele teve um papel primordial nesse processo, né, do cuidado também aos doentes na época. E aí nós tivemos o surgimento, né, da primeira Santa Casa de Misericórdia, que foi lá no Rio de Janeiro. E ela era dirigida e mantida por jesuítas que acumulavam as funções de médicos e de enfermeiros. E os jesuítas contavam, então, com a ajuda também de escravos para a realização do cuidado para essas pessoas, tá? E agora eu vou contar para vocês um pouco sobre a nossa precursora, a Ana Justina Ferreira Neri, conhecida também como Ana Neri, que é considerada uma das primeiras enfermeiras aqui no nosso país. Então, a Ana Neri, ela era viúva, ficou viúva muito cedo e ela tinha 3 filhos. Esses filhos, eles foram convocados para participar da Guerra do Paraguai. A Ana Neri, ela só tinha os filhos na vida dela. Então, o que ela fez? Ela se prontificou a participar, né, da guerra de forma gratuita, né, para poder ficar perto dos seus filhos. E quando ela foi para essa Guerra do Paraguai, ela também cuidou, né, dos feridos de guerra no hospital de guerra. Então, ela foi também uma profissional essencial, né, naquela época. Por isso que hoje nós temos a figura bem forte da Ana Neri quando nós falamos da figura de uma enfermeira brasileira, né? Tanto é que, por exemplo, a primeira escola de enfermagem aqui do nosso país, uma das primeiras escolas de formação de enfermeiros brasileiros, ela foi, então, nomeada como Escola de Enfermagem Ana Neri, que nós temos até hoje em dia, né, essa escola que é vinculada a outras universidades aí federais e estaduais. Olha que interessante, né? Então, nós temos o papel da Ana Neri bem forte quando nós falamos, então, da enfermagem brasileira, né? Então, a nossa precursora, ela teve um papel muito lindo também na organização, nos cuidados aos feridos de guerra. Então, como precursora da enfermagem brasileira, a gente tem o papel bem forte da Ana Neri. Então, vamos lá continuar falando mais sobre isso, tá? Então, a Ana Neri, depois disso, né, ela foi em 1823, nós tivemos a Escola de Enfermagem Ana Neri, né, que foi em homenagem a Ana Neri, foi instituído esse nome. E agora falando um pouco, né, do histórico da profissão e ensino de enfermagem aqui no nosso país, né, na época mais da República, nós temos também um contexto histórico bem importante, que em 1916 nós tivemos a gripe espanhola aqui no Brasil, e a Cruz Vermelha Brasileira, ela foi organizada para dar conta e ajudar também na formação dos enfermeiros brasileiros. E nessa época a gente teve um papel importante do Carlos Chagas e da Fundação Rockefeller, né, que em 1921 criaram o Serviço de Enfermagem do Departamento Nacional de Saúde Pública, e em 1929
2022 foi criado a Escola de Enfermagem do Departamento Nacional de Saúde Pública, que essa é, então, a escola que nós chamamos de Escola de Enfermagem Ana Nery, que hoje ela pertence à Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olha que interessante, né? E aí, né, como eu já falei anteriormente, na gripe espanhola, a Cruz Vermelha Brasileira foi organizada para dar conta, né, de ajudar na formação dos enfermeiros. Nós tivemos um papel primordial do Carlos Chagas nessa questão também. E nós tivemos, a partir desses momentos, né, a ampliação do parque industrial e a população urbana e previdenciária acabou crescendo cada vez mais, né, e com isso as demandas e as necessidades da população também, né, para poder atender de uma forma melhor, né, toda essa população. E aí nós tivemos o milagre brasileiro e caíram as taxas de crescimento do produto e do emprego e apareceu então a política social com o objetivo próprio, né? Então, a partir desse momento, a enfermagem acabou se instituindo mais, né, enquanto profissão devido às necessidades da população no momento também. Por isso que essa escola de enfermagem Ana Nery, ela teve um papel primordial, porque havia uma necessidade de formação de recursos humanos para atender as vulnerabilidades e as necessidades daquela época, tá? E a partir de então, né, nós tivemos outras escolas de enfermagem com a formação de recursos humanos para o Brasil inteiro, né? E com isso, né, nós tivemos vários crescimentos até nós chegarmos na nossa profissão, né, no momento em que nós estamos atualmente.